Nesses últimos anos, milhares de pessoas, milhares de brasileiros deram o seu primeiro passo no mundo dos investimentos aí. Todo mundo que começa no investimentos aí tem o seu objetivo principal em estar conseguindo aumentar um pouquinho que seja a sua renda. Com o decorrer do tempo aí, pessoas começam investindo um pouquinho e vão investindo cada mês para que daqui, sei lá, 5, 10 anos aí, elas possam estar conseguindo ter uma renda maior, para conseguir estar tendo uma liberdade financeira, para conseguir estar comprando coisas, viajando e vocês sabem, aí vai de pessoa para pessoa. E existem diversos tipos de investimentos, e um dos mais falados aí são os fundos imobiliários, porque quem não quer investir o seu dinheiro ali no outro mês já receber aluguéis aí, seus dividendos aí, isso é muito bom aí, tem muitas pessoas aí, acaba até sendo viciante para quem já tá começando a investir, quem já investe já sabe, compra dividendos aí, mês que vem você já fica ansioso para conseguir outro mês, conseguir mais um pouquinho, e depois mais um pouquinho, acaba sendo muito viciante. Eu tô achando muito legal, eu comecei faz pouco tempo e tô gostando demais aí, e os fundos imobiliários tem diversas vantagens aí que eu vou citar algumas para vocês aí. Primeira, você vai ter uma diversificação imensa, porque você consegue ter diversos fundos com diferentes segmentos, com muitos ativos aí. Por exemplo, você compra um fundo de shopping que tem, sei lá, por exemplo, 15 shopping em 3 estados diferentes, então você tem uma diversificação muito alta e diminui muito o seu risco. Então essa é a primeira vantagem aí. Segunda, você consegue estar vendendo a hora que você quiser. Você chega ali, por exemplo, não quero mais esse fundo aqui, não sei por qual motivo ali, vou ali, pego lá, vou lá no Homer Broker, abro minha corretora e vendo lá, acho que em 2 dias até, eu não vendi ainda nenhum fundo, mas em até 2 dias acho que o dinheiro já tá na sua conta. Então você é muito mais simples, você não precisa ficar anunciando lá e demorando para conseguir o dinheiro, você já consegue vender na hora. Terceira vantagem, é muito simples você estar comprando fundo imobiliário. Eu já fiz vídeo aqui no canal explicando para vocês como compra fundo imobiliário e todo mundo viu que é muito simples. Com um minutinho você vai lá, abre o Homer Broker da sua corretora e consegue estar comprando, simples e fácil. Não tem que ficar fazendo burocracia e assinando papel e sei lá mais o que para comprar fundo, sabe? É muito simples. Quarta vantagem, você não tem que ficar se estressando com o inquilino, por exemplo, não sei o que, o tal fulano não quer me pagar o aluguel do meu imóvel e tudo. Você vai ter uma gestão super qualificada trabalhando para você, você vai estar comprando e a gestão faz tudo por você. Então isso é muito vantajoso. E existem diversas outras vantagens. Você não vai precisar pagar imposto, seus aluguéis são zero imposto, você não precisa pagar nada, são isentos de imposto. Você consegue estar começando a investir também com 10 reais. Imagina, 10 reais. 10 reais você tira da sua carteira ali e já pode começar investindo ali, comprando cotas de fundo com 10 reais, 100 reais. Aonde que você vai conseguir comprar um imóvel físico com esse dinheiro? Você precisa, para comprar um imóvel físico, você vai precisar, sei lá, 100 mil, 200 mil, e já nos fundos imobiliários com 10 reais você já consegue estar investindo. Então é muito vantajoso, é muito bom e eu tô gostando demais. Eu tô aqui dando meu depoimento de como eu tô gostando, como eu tô amando essa área e tal, tá muito show pra mim, mas isso daqui não é uma recomendação de venda ou incentivando vocês a começar a investir ou comprar fundos, vocês que tem que ver por vocês se vocês vão gostar desse rumo, estudar e tudo mais aí, beleza? Mas então, pra quem tá querendo começar, muitas das vezes foi a minha dúvida aí, acho que é a dúvida de todo mundo, né? Por exemplo, já tem o dinheiro, você já separou o dinheiro e tudo mais, vou começar a investir, já escolheu a corretora, tá tudo pronto. O que falta? Você escolher o fundo imobiliário que você vai comprar, porque vocês sabem, porque existem mais de 400 fundos imobiliários, então você fica na dúvida de qual fundo deve comprar, né? Então no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês aí como vocês podem estar escolhendo os melhores fundos, beleza? É o jeito que eu uso para escolher os fundos, não é minha recomendação, como eu falei, cada pessoa tem que estudar e escolher o fundo que acha que mais bate com as suas características que você vai querer, beleza? Mas eu vou mostrar o jeito simples que eu uso aí para mim estar conseguindo escolher os fundos, beleza? Então bora lá que eu vou mostrar para vocês a forma que eu uso para escolher os meus fundos imobiliários. Primeira coisa que você deve fazer é escolher qual tipo de fundo você vai querer. Mas como assim, Alex? É que existem 3 tipos de fundo: os fundos de fundos, os fundos de papéis e os fundos de tijolo. Vamos lá que eu vou explicar resumidamente para vocês como é que funciona, beleza? Os fundos de fundos não são nada mais, nada menos do que fundos que dentro dele tem outros fundos imobiliários. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos fazer que o ABC aqui, o primeiro fundo aqui, é um fundo de fundo. Então, dentro desse fundo, ele vai ter outros fundos imobiliários. Por exemplo, vamos fazer que ele tem outros 10 fundos. O AFCR, o AFHI aqui, o AFO, tipo, ele vai ter outros fundos dentro dele mesmo. É tipo um fundo que tem outros fundos dentro.
Fundos e fundos, por exemplo, você vai dar seu dinheiro pro fundo, aí o fundo vai para outros fundos e os fundos que ele comprou vão estar pagando os dividendos e os dividendos o fundo devolve para os cotistas aí. Resumidamente, fundos de fundo é isso. Vamos lá, fundos de tijolos, como funcionam os fundos de tijolos? Então, fundos de tijolos têm diversos segmentos. Vou dar uns exemplos aqui. Por exemplo, tem fundos de tijolo que são de shopping, tem fundos de tijolo que são de galpões logísticos, que tem por exemplo, Mercado Livre, essas coisas assim são tipo galpões. Tem industriais também, temos também de escritórios assim, escritórios comerciais. Fundos de tijolos também são bem fáceis de entender. Você tem, por exemplo, um fundo de tijolo que é de escritório. Aí, por exemplo, vamos fazer que tem 2 escritórios. Esses 2 escritórios vão pagar o aluguel para o fundo e o fundo vai pegar e vai devolver esse valor para os cotistas aí que somos nós. Agora o mais dificilzinho de entender que são os fundos de papéis aí que nem eu entendo super bem deles ainda, que são os fundos um pouco mais complicados aí. Então, os fundos de papéis, eles se baseiam, você vai emprestar seu dinheiro para o fundo e o fundo de papel vai pegar esse dinheiro, por exemplo, emprestar o dinheiro para uma empresa fazer uma obra. Então, eles trabalham com CRIs, e CRIs são certificados recebíveis imobiliários. Esse fundo ele investe em dívidas. Por exemplo, você vai emprestar seu dinheiro, o fundo vai emprestar para uma empresa fazer uma obra, por exemplo, querem fazer um prédio. Ele vai pegar seu dinheiro e vai emprestar para essa empresa. Aí essa empresa vai fazer a obra dela, aí depois ela vai devolver o dinheiro pro fundo com juros. Aí tem vários tipos, aí tem os juros aí de IPCA que eles se baseiam, e uns juros aí. Então eles devolvem o dinheiro com juros que eles pegaram emprestado, e esses juros são os que são o retorno que a gente ganha depois de dividendos aí. Vou mostrar pra vocês aqui na prática com uns exemplos, assim, pra ficar um pouco mais fácil você estar entendendo. Pra quem não entendeu nada ainda, vai entender, beleza? Tenho certeza que até o final desse vídeo você vai entender, pelo menos um pouquinho de pouquinho assim você vai entender. Então, como eu já falei pra vocês no outro vídeo, eu uso o Fundo Explorer aí, é um dos melhores sites pra você estar conseguindo analisar os fundos aí pra ver se vale a pena comprar ou não, beleza? Então eu peguei aqui o XPML11, vamos fazer que você entrou ali no site, clicou num fundo aleatório e quer ver se ele é bom ou não é bom. Primeira coisa que vocês devem observar, aqui é o valor que ele tá agora, nesse exato momento aí, ele está valendo R$ 95,45. Aí você pega esse valor aqui são quanto que ele tá valendo hoje, e aqui o valor que ele vale, entendeu? Então vocês podem ver que ele tá descontado aí, ó, R$ 6 de desconto. Aqui vocês conseguem ver também, aqui que aparece, ó, 6% de desconto. Quando esse PVP aqui vocês estão vendo aqui, no site aqui aparece, quando o valor tá abaixo de 1 aqui, por exemplo 0,94, quer dizer que ele está barato. Se ele tiver no valor ali de 1,0, ele tá no preço nem caro nem barato. E se ele tiver pra cima de 1, quer dizer que ele tá caro. Outra coisa muito importante que vocês devem observar aí, que eu tô observando bastante, é o patrimônio líquido aí do fundo. Aqui vocês podem ver que esse XPML11, que é um fundo de shopping, ele tem 1,2 bilhões de dinheiro. Então você pode ver que ele é bem sólido no mercado, já tem bastante imóveis, já tem bastante dinheiro aí. Então eu tô preferindo escolher fundos que tem pra cima de 1 bilhão de patrimônio já, mas isso daí vai de gosto de pessoa pra pessoa aí. Eu tô escolhendo fundos com 1 bilhão de patrimônio pra cima. Aqui vocês conseguem ver também o dividendo yield do último mês, ele pagou 0,70% aí no último mês e o rendimento foi de 0,68 centavos aí. Uma coisa que eu devo falar pra vocês aí é que os fundos de tijolo atualmente estão pagando muito menos do que os de papéis aí, porque teve essas coisas da pandemia e tudo mais, e acabou que eles estão pagando muito menos. Então dificilmente você vai achar um fundo de tijolo que esteja pagando mais de 0,70% aqui. Então, infelizmente, aí os tijolos estão pagando pouco comparados de papéis aí, mas não é um motivo de você deixar de comprar eles, porque eles são muito importantes aí, que ele tem algumas vantagens que os fundos de papéis não têm. Outra coisa que você deve observar aqui, que é muito importante também, são a liquidez diária aqui, ó. Isso daqui quer dizer quantas pessoas compram e vendem o fundo. Isso daqui é muito importante, você tem que ver aqui a liquidez tem que sempre estar muito alta. Não tem um valor certo aqui, por exemplo, mais do que tanto, mas tem que ter uma liquidez diária para ver que o fundo está movimentado aí, que estão vendendo bastante, comprando bastante dele. Então, descendo um pouquinho aqui na descrição, você consegue ver aqui que aparece aqui, por exemplo, ó, XPML11 é um fundo imobiliário do fundo tijolo. Como eu falei para vocês aqui, vocês conseguem ver tudo. O foco dos seus investimentos está majoritariamente em propriedades de shopping. Então, você consegue ver aqui. Aqui tem bastante coisa sobre o fundo, característica, que fala bastante coisa. Então outra coisa muito importante é aqui a cotação, só que aqui no site não sei por que não tá abrindo a cotação aqui, então vou abrir aqui no Google que também dá pra abrir, vou mostrar pra vocês. Aqui, abri aqui no Google pra vocês terem uma noção. Uma coisa que eu levo muito em consideração também é ver quanto tempo que o fundo já tá na bolsa de valores aí, né, pra gente saber se ele já tá há tempo, se ele começou agora.
eu acho muito importante isso daqui. Então você coloca aqui no máximo e vê aqui quanto tempo ele já tá. Por exemplo, esse fundo de shopping já tá desde 2017. Ele já tem 5 anos aqui na Bolsa de Valores, então ele já é um fundo sólido aqui no mercado, porque você pode ver aqui que, por exemplo, fundos que são, tipo, há 2 anos atrás, assim, eu já não levo muito, eu prefiro escolher fundos que estejam mais de 3, 4 anos aí, que eu já sei que estão mais tempo no mercado, aí conseguiram passar, já passaram por diversas coisas e estão conseguindo se manter aí. Então isso eu levo muito em consideração. Então, descendo mais para baixo, você consegue ver aqui os dividendos do fundo. Então, como eu falei para vocês, os aluguéis dos fundos de tijolo, infelizmente, aí estão bem baixos, como vocês podem ver, tá pagando 7,77 ao ano. Isso, querendo não, é bem baixo assim, chega a ser quase o valor da poupança, mas não devemos se desanimar, por causa que agora os fundos estão melhorando, né? Os fundos de tijolos estão melhorando, que teve a pandemia e tudo mais, então é sempre muito bom ter os fundos de tijolos, porque os fundos de tijolos têm menos rendimentos, mas são mais seguros, né? Então, como você pode ver aqui, descendo mais para baixo, você consegue estar vendo aqui uma coisa muito importante também, que eu queria falar para vocês, que são o valor patrimonial. Como vocês podem ver, o fundo de shopping começou a R$ 96 e hoje está a 101. Uma coisa muito importante, como eu falei para vocês, que o fundo de tijolos tem, que os de papéis não tem, são a valorização. Os fundos de tijolos tendem a valorizar muito mais do que os fundos de papéis. Por exemplo, ó, aqui você pode ver que a valorização não foi tanto, né? Foi o quê? R$ 5. Mas tem fundos de tijolos aí que começaram, por exemplo, há 3, 4, 5 anos atrás, e aumentaram, sei lá, R$ 30, R$ 40. Então os fundos de tijolos tendem a valorizar, como os imóveis físicos. Por exemplo, se você comprar uma casa, ela só tende a valorizar. Então fundos de papéis não valorizam tanto assim. Eles dão até podem dar uma valorizada assim, mas já não é tanto como os fundos de tijolo. Então, por isso que é uma das vantagens de comprar fundo de tijolo. Você compra, por exemplo, hoje a R$ 100, daqui uns 5 anos, sei lá, quando for, se você por acaso quiser vender, ele já não vai estar valendo R$ 100, ele vai estar valendo mais. Aí fica uma dica para vocês também, quando for escolher um fundo, dê uma olhada na valorização aqui, se ele estava valendo 96, por exemplo, e está valendo 90, então tem alguma coisa errada, alguma coisa, o fundo não anda muito bem, a gestão não está muito boa, então tem que ficar de olho aí. Se ela estiver desvalorizando, eu aconselho não comprar os fundos que estiver desvalorizando, sempre comprar os fundos que estiver sempre valorizando aí, que é muito bom. Esse vídeo vai ficar bem grande assim, mas é uma explicação completa aí sobre os fundos imobiliários para vocês sair do vídeo sabendo tudo aí, para você sair daqui já para ir comprar os fundos já sabendo tudo assim, chegar lá no Fundos Explorer, analisar e saber dizer se o fundo é bom ou não, beleza? Então vocês podem ver aqui, descer um pouco mais para baixo, aqui são os ativos. O que é isso, Alex? Aqui vocês podem ver que ele tem 16 ativos. O que são 16 ativos? São 16 shoppings, né? Que esse fundo é de shopping, então ele tem 16 shoppings em 7 estados diferentes. Como vocês podem ver, Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo. Ele tem grande parte em São Paulo, que é a cidade que tem mais população aqui no Brasil. Então, tem tudo isso. Aqui, você pode ver que é um fundo bem diversificado. Você vai estar pagando R$ 95, por exemplo, aqui no XPML11 e vai estar tendo, na verdade, 16 shoppings na sua mão. Aí, se acontecer, por exemplo, desses 16 shoppings, um shopping não pagar o aluguel, sei lá, acontece alguma coisa, você vai ter ainda os outros 15 para pagar, então não vai afetar tanto você. Então isso é muito importante. E aqui por último vocês podem ver aqui a vacância do fundo. O que é a vacância? É que você consegue ver, por exemplo, quantos desses shoppings estão desalugados ou estão aí sem nada. Por exemplo, aqui você pode ver, ó, vacância física, é esse azulzinho. Então, de tudo, os 100% ali dos shoppings, dos 16 shoppings, 3,9% está desocupado. Tipo, 3% de tudo aquilo ali está desocupado. Então, é bem pouquinho, assim, vacância aí que eu vejo a galera falando bastante que tem que estar para cima de 20% aí para ser considerado meio que perigoso. Então, aqui vocês podem ver que a vacância desse fundo ele é bem baixa, 3% desocupada só. Agora eu coloquei um fundo de fundo aqui para nós dar uma analisada, que é o BCFF11, que é o fundo de fundo que eu tenho. Então aqui vocês já sabem que eu já mostrei para vocês como é que funciona toda a parte aqui, o rendimento, o dividendo, o patrimônio, e vou mostrar para vocês aqui como é que analisa um fundo de fundo, beleza? Além daquilo tudo, porque você tem que usar aquilo que eu expliquei em todos os fundos que você for analisar. Então você desce aqui, por exemplo, aqui nos comunicados do BCFF11 e você consegue estar vendo. Aí aqui nos comunicados você consegue estar vendo, por exemplo, como eu falei para vocês que o BCFF11 é um fundo de outros fundos, aqui você consegue ver quais são os fundos que ele investe. Quer ver? Eu vou descer para baixo e vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó, portfólio. Aqui você consegue ver, ó, por exemplo, ele tem aqui, ó, muitos fundos, você pode ver, ó, todos esses daqui são os fundos imobiliários que ele tem na carteira, que é um fundo de fundos, então ele praticamente só tem isso. Vocês podem ver que ele tem 8% da sua carteira nesse fundo aqui, nesse outro. Ele tem bastante fundos aqui, vocês podem ver bastante fundos, então tem uma diversificação muito grande. Isso que é o bom do fundo de fundo, você vai ter uma diversificação muito grande. Aqui também fala os segmentos que são os fundos, por exemplo, ó, 53% dos fundos que ele investe são de CRIs, que são os fundos de papéis. 24% são em comerciais.
8% logística, 6% shopping, e tem 6% do dinheiro no caixa, 3% em outros. Aqui você consegue analisar tudo, tem bastante coisa aqui. Se você entrar nos relatórios, você consegue ver em todos os fundos aí que você estiver vendo, você consegue ver bastante coisa nos relatórios aqui, por exemplo, falar muita coisa, só você dar uma estudada, é muito bom. Agora, por último, vou mostrar pra vocês aqui um fundo de papel, que eu falei pra vocês são os mais difíceis de estar começando aí. Eu aconselho vocês começar por um fundo de tijolo aí, porque é mais fácil analisar do que os fundos de papéis, mas eles são muito bons também você ter na carteira, né? Essencial aí, pra vocês terem ideia, acho que mais ou menos 60% da carteira dos brasileiros aí é de fundo de papel. Então, a maioria das pessoas tem fundo de papel na carteira aí, que são, querendo ou não, os que mais estão dando lucro agora. Como vocês podem ver aqui, ó, os rendimentos deles estão sendo muito mais altos do que os de fundos de tijolos. Todos os fundos de papéis praticamente estão pagando mais de 1% ao mês. Então, isso acaba sendo muito bom aí. Tem um fundo que eu passei do HCTR11 que paga até, acho que quase 2% ao mês. Então, é muito bom. Eu peguei aqui o MXRF11 para nós dar uma analisada e vamos dar uma olhada aqui para mostrar pra vocês. Como eu falei para vocês, em todos os fundos você tem que analisar isso que eu expliquei no primeiro ali. Todos você tem que ver a liquidez, tem que ver o rendimento, tem que ver tudo, tudo mesmo. Se puder dar uma pesquisada no YouTube também só sobre o fundo, por exemplo, um vídeo aí que tem muitas pessoas que falam, por exemplo, MXRF11, vale a pena. Então você olha um vídeo só sobre o fundo que você escolheu aí para ter certeza absoluta que você vai estar fazendo um investimento certo, um investimento que você não vai se arrepender depois. Então, descendo aqui, você pode ver aqui, ó, é todas as mesmas informações aqui, essa cotação não sei por que não tá abrindo, é todas as mesmas informações aqui, você consegue estar vendo aqui os dividendos, como eu falei para vocês aqui, ó, 11% nos últimos 12 meses, tem os fundos de papel estão pagando muito mais do que os fundos de tijolo aí. Descendo aqui você consegue ver também, ó, a valorização, como eu falei pra vocês, a valorização de papel não tem muita valorização, ó, desde 2016, então já se passou 6 anos aí, e o fundo valorizou bem pouquinho se for comparado, sabe? Já os fundos de tijolos têm mais valorização. Então, lembra que mais cedo eu falei sobre os CRIs aí no fundo de papéis? Então, você precisa saber também quantos CRIs existem no fundo de papel, que é tipo, por exemplo, quantas obras, quantas coisas estão sendo realizadas aí. Então, para você conseguir estar vendo os CRIs do fundo de papel, você consegue estar descendo um pouquinho mais para baixo, vindo aqui nos comunicados que aparecem os relatórios. Isso é uma coisa muito importante que eu não vi em outro canal, a galera explicando onde encontrava os CRIs, né? Porque é, tipo, muito importante você saber quantos CRIs tem, se ele é seguro, para você ver também a data de validade, porque aí você consegue ver a data que eles vão estar vencendo e o tempo que ele vai ter estendido. Eu vou mostrar para vocês aqui certinho. Então, depois que você abrir os relatórios, você consegue estar descendo aqui para baixo. Tem várias coisas importantes, eu peço para vocês dar uma analisada quando vocês for comprar o fundo, vem nos relatórios, dá uma olhada, mesmo que você não entender, leia ali, tenta ficar o mais informado possível aí sobre o seu fundo que você for comprar. Eu tenho 3 fundos de papel na carteira. Aqui você consegue ver o portfólio do Maxi Renda ou de outro qualquer fundo, você consegue estar procurando ali nos relatórios e consegue estar vendo. Por exemplo, o portfólio do MXRF11, aqui aparece como ele é dividido. 72% do seu patrimônio é em CRIs, como eu falei para vocês, em dívidas, né? Tipo, ele tá emprestando dinheiro para empresas estar fazendo obras e depois devolvendo com juros. 4% do dinheiro do patrimônio está no caixa, 14% está em outros fundos. E por que 14% está em outros fundos? Como eu falei para vocês, tem os fundos de fundo que só investem em outros fundos. E tem fundos também, como esse de papel, que além de investir em CRIs, ele investe também em outros fundos. Ele se chama um fundo híbrido, que aí ele tem diversos investimentos. Além de investir em CRI, tem 14% em outros fundos. Como eu falei para vocês, por ser um fundo de papel e investir em dívidas, depois quando as empresas vão devolver o dinheiro que elas pegaram emprestado, elas pagam com juros. E aqui você pode ver o portfólio dos juros e aqui você consegue ver essas taxas aqui, igual aparece aqui, distribuição do portfólio por indexador e taxa média. Aí você consegue ver, por exemplo, 2% vai ser pagado na taxa de CDI, IPCA mais INCC vai ser 7%, e tem tudo isso daqui. Para quem entende mais de taxas, assim, vai ficar por dentro. Aqui mais para baixo você consegue ver, como eu falei, o MXRF11, além de investir em CRIs, ele investe em outros fundos. Aqui você consegue ver os fundos também que ele está investindo e a quantidade que ele tem na carteira. Aqui também tem os setores que ele está investindo, os setores da economia, que são, por exemplo, aqui tá tudo em inglês, ó, os shoppings, de medicina, por exemplo, hospitais. Tem um pouco também outros, né, que aí não fala bem certinho qual é o setor, mas são outros aí. Tem de agro aqui também, tem de comida, residencial, tem bastante coisa aqui. E descendo aqui mais um pouco, você consegue ver uma coisa muito importante, que são os vencimentos aí, prazo que eles têm. Isso daqui é muito importante. Como vocês podem ver, 63% aqui dos vencimentos, como vocês podem ver, 63% dos vencimentos são para mais de 2029. Então você pode ver que é um fundo que tem bastante prazo aí, que tem bastante tempo, né?
Tem também um pouco 2% em 2028, 15% em 2027. Então isso daqui é muito importante você estar analisando também. E aqui você consegue estar analisando todos os CRIs aqui do fundo, como eu falei para vocês aí, as obras e tudo mais. Aqui tem todos os CRIs aí, como vocês podem ver, tem bastante CRIs, e isso é muito bom. Quanto mais diversificação tiver, melhor ainda. Aqui aparece também a duração de cada obra, por exemplo, isso daqui, ó, vencimento 2027, a qual taxa que ele vai ter que pagar, que aqui é o CDI, aí tem esse outro que tem 2029, a IPCA, tem tudo bem certinho aqui. Vocês podem ver que tem bastante CRIs aqui também, isso é muito importante. Então, como eu disse pra vocês aí, a parte dos fundos de papéis são um pouco mais complicadas aí. Inclusive, se tiver alguém aí no vídeo que entenda bastante, eu tiver falado alguma coisa errada, e me perdoem, eu tô dando meu máximo pra estudar, e foi um vídeo aí que eu tentei simplificar ao máximo aí. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês saiam do vídeo aí sabendo escolher um fundo, pelo menos assim, o básico já, né, pra saber escolher um fundo. Comenta também se esse vídeo foi útil pra vocês, se você já sabia analisar um fundo, ou se aprendeu agora, ou se ficou com alguma dúvida em qualquer área aí eu puder estar respondendo. Vocês podem ter certeza que eu tô dando o meu máximo aqui pra entender o conteúdo e passar pra vocês aí, pra vocês conseguirem estar começando bem e se dando o melhor possível aí. Então, brigadão aí, esse foi o vídeo aí. Que quem puder fortalecer, deixar o like também, se inscrever no canal pra incentivando nós a continuar gravando os vídeos aí, seria muito bacana. Então, obrigado aí, pessoal. Obrigado geral que assistiu até agora. Tamo junto aí, até o próximo vídeo.